Caríssimos, caríssimos, este é o último vídeo aqui do Roda e Avisa, pelo menos, do ano. E ele já vem com um spoilerzinho. Na verdade não vai ser o meu último vídeo de 2015, porque se tudo der certo, eu acho que eu vou dar o pontapé inicial num projeto novo, que eu fiz um teaser há algum tempo atrás aqui, chamado Desaprenda. Eu dei esse pontapé inicial algumas semanas atrás, falei, pô, vou fazer esse canal Desaprenda e tal, mas na sequência, viajei, voltei, na sequência eu estava tão perplexo. Isso não foi uma propaganda do Guia dos Perplexos, foi acaso só. Mas de qualquer maneira, eu estava tão perplexo com relação a tanta coisa acontecendo no país e no mundo e tal, que eu não sabia muito bem por onde começar o Desaprenda. Mas ele vai começar e vai começar com alguém bem legal. Tá? Então esse é metade teaser, metade spoiler. Mas como é que eu consigo encerrar aqui o Roda e Avisa, pensando que é o final de 2015 e que ano que vem é um ano novo? Eu acho que a primeira questão aqui é essa história de novo, né? Quer dizer, um ano novo é um ano que vem de novo, né? Todo ano tem um ano novo, de novo, mas a questão é até que ponto alguma coisa ou as coisas são novas. Por exemplo, quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Eu tenho 51, mas talvez, dependendo de como eu pensar, eu posso ter 500 e alguns anos, 515 anos, ou eu posso ter 1000 e não sei quantos anos, depende de onde eu começar a pensar, eu posso ter de repente, sei lá, a programação, o DNA do meu corpo tem alguns bilhões de anos, novo até que ponto, né? Até que ponto? Eu estou insistindo um pouco nessa questão de até que ponto eu mesmo sou novo, porque embora eu tenha nascido em 64, antes que eu percebesse, eu já estava bastante versado, bastante aprofundado em ideias, em valores, em comportamentos muito mais velhos do que eu. Na verdade, se tem alguma coisa que demorou pra caramba, foi justamente eu conseguir enxergar essas heranças que a gente recebe, nem percebe, né, viram mais ou menos o ar que a gente respira, né, a gente não enxerga, né, eu demorei muito para perceber algumas dessas heranças e eventualmente desaprender algumas coisas que para a gente são muito naturais. Isso foi uma coisa subliminar aqui para o projeto Desaprenda. Sou transparente até com os meus teasers. Mas a questão aqui é a seguinte: se esse ano serviu para mostrar alguma coisa, ao menos para mim, é o quanto algumas coisas bastante arcaicas, bastante antigas, né, que a gente achou até que tivessem de alguma maneira desacreditadas, fora de moda, elas estão aí bombando, né, e aí muitas vezes as pessoas estão vestindo camisas e colocando chapéus na cabeça e levantando bandeiras, sem perceber o quanto essas coisas são velhas. Ou então estão se comportando de maneiras, acho que as redes sociais foram um pouco palco disso, e não tanto palco do embate, né? Isso é o que aparece. Mas a gente vive num país onde o que talvez seja mais determinante seja justamente aquilo que não aparece. Por exemplo, o silêncio das pessoas, a cumplicidade das pessoas, a complacência das pessoas. Esse silêncio todo é gritante, né? Esse silêncio todo é simplesmente enlouquecedor diante de muitas coisas que estão acontecendo, mas essa é uma coisa que a gente aprende muito novo, que a gente demora muito a desaprender. Então, quantas crenças, pelo menos minhas, que eu carregava no começo do ano, eu tive que de uma certa maneira desaprender. A crença de que as plataformas sociais poderiam gerar um debate transparente e democrático, eu estou tendo que desaprender isso um pouquinho, ou a crença de que realmente as pessoas, eu sei lá, não vou entrar muito no mérito, mas eu gostaria de que você parasse um pouco para pensar até que ponto você continua acreditando nas mesmas coisas que você acreditava um ano atrás, e até que ponto também você pode estar sem perceber, né, achando que isso é um sinal de juventude, etc. e tal, né, repetindo
heranças arcaicas, heranças antigas. Até que ponto o teu comportamento é relativamente novo? Até que ponto ele é original? Até que ponto a gente não está sem querer, como aquela música da Elis, que hoje eu ouvi, terapia, né? Aquelas terapias que a gente faz pra gente mesmo. Eu ouvi de novo aquela música da Elis maravilhosa, Como os Nossos Pais. E é estranho a gente reconhecer, né? Eu acho que eu já nasci, mesmo sendo mais velho, já nasci numa época em que a gente sempre, em que já ser jovem, a questão de juventude, era praticamente um selo de sabedoria instintiva, né? Um selo de vitalidade, renovação e transformação e trazer ideias novas, tá? Então eu já meio que nasci nesse contexto, não é só você, né? Mas aí fica só esse toque aqui, agora que está a gente encerrando 2015 e tal, como é que a gente vai querer que 2016 seja um ano novo, se a gente continuar sem reconhecer o quanto alguns comportamentos, o quanto algumas ideias, o quanto alguns valores, o quanto algumas manias são absolutamente arcaicas, cara, são absolutamente arcaicas. É difícil a gente reconhecer isso, né? A gente sempre acha que o mundo estava esperando a gente nascer, né? Mas não necessariamente. De qualquer maneira, meus caros, eu tenho um voto só. O ano que vem ele vem com um brinde, ele vem com um dia a mais, porque é um ano bissexto. Então, eu desejo a vocês um excelente dia 366 vezes. Grande abraço, René de Paula Júnior falando, Roda Avisa.